Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, o tema da minha exortação de hoje, eu gostaria de falar sobre os caminhos da vida. É uma dúvida pertinente do homem, pois desde o princípio ele sempre esteve se questionando qual o verdadeiro caminho da vida, qual o verdadeiro caminho do qual eu devo seguir. É uma dúvida comum do homem, afinal, para tudo que ele olha, ele vê um caminho novo e diferente. Um caminho que diz trazer prazer, outros dizem trazer alegria, dinheiro. E essa dúvida se torna ainda maior quando o homem para de se perguntar para si mesmo e pergunta para outros homens. Por exemplo, se ele chega para um homem luxurioso e pergunta qual é o verdadeiro caminho da vida do qual eu devo seguir, provavelmente esse homem luxurioso vai olhar e falar: não, o caminho que você deve seguir é o caminho dos prazeres, siga o impulso da sua carne, não há nada mais libertador que isso. E ainda assim ele ficará perdido. Se ele perguntar para o homem ganancioso, provavelmente o homem ganancioso vai olhar e falar: não, o caminho da vida é o dinheiro, suas riquezas e os bens que você acumula na terra. E ainda assim o homem se sentirá perdido. Se ele perguntar para o preguiçoso simplesmente vai olhar e falar: não, a vida é simplesmente você fazer o que der vontade, fique deitado, durma até tarde, faça aquilo que for mais viável para você, que for mais cômodo. Porém, Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai diretamente ao ponto. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Acho que seria pertinente se eu simplesmente fechasse a Bíblia e fosse sentar no meu lugar agora. Porém, é mais convidativo ir mais a fundo sobre isso. Para Cristo, nós somos como pequenos cordeiros, pequenas ovelhas. E Ele é o bom pastor, e qual o bom pastor que deixaria uma de suas ovelhas para trás? Nós pertencemos ao rebanho, conhecemos a voz de nosso Senhor, pois Ele mesmo diz, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 14, Ele diz: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram as ovelhas assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas duas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as desperta. Ele pode porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Muitos de nós, em algum momento, acabamos nos sentindo perdidos também. Antes de nos convertermos, antes de estarmos aqui, nós estávamos perdidos. Porém, por pertencemos ao rebanho de Cristo, nós ouvimos a voz do nosso Senhor. E Ele que nos conhece nos chamou. E nós que o conhecemos, seguimos o caminho dele. E quantas ovelhas que não têm acesso ao Evangelho? Todos aqueles que não têm o acesso às Sagradas Escrituras. Ele deixa uma missão no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. É aquele momento em que ele restaura Pedro, restaura a fé de Pedro, porém, às vezes lemos essa passagem e passa uma missão despercebida pela gente. Ele diz, depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou extremamente magoado por isso. Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez. E ele respondeu: Senhor, tu sabes sobre todas as coisas que eu te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Cada um de nós somos conhecedores da verdade. Temos acesso ao Evangelho, conhecemos e temos muito sobre ele. É dada uma missão não somente a Pedro, mas para cada um de nós. Pastorei as ovelhas de Cristo, pastorei as ovelhas que estão perdidas. Pois o mundo oferece inúmeros caminhos, mas só existe um verdadeiro caminho, um verdadeiro Senhor, um verdadeiro Deus. A paz do Senhor, irmãos.